Vamos então continuar aqui o nosso curso. Essa aula vai ser gravada. Já estamos aqui então nessa trilha sobre conhecer o conceito de santidade. Nós já fizemos uma definição, né, do termo santidade, já falamos da importância do tema, mas agora vamos analisar um pouco sobre essas brechas, né? As brechas em nossa santidade. Então, inclusive, é o nome do nosso curso, né? O curso então vai buscar que a gente discuta algumas brechas que podem estar na nossa santidade, né? A brecha é representada, inclusive, por esse espaço vazio, né? Nessa muralha. Uma coisa interessante que a gente pode começar aqui refletindo é sobre o chamado, né? De santidade para cada cristão. Não é somente para alguns cristãos, né? O chamado de santidade, por exemplo, não é somente para o pastor Francisco, que é o pastor titular da igreja, não é somente para quem está dando aula na escola bíblica dominical, por exemplo, né? Todos esses cargos que você sempre olha, você sempre viu como pessoas mais santas, esse chamado de santidade não é para somente essas pessoas, né, que são cristãs. Esse chamado é para todos nós, né? Para mim, como professor da escola bíblica dominical, mas para você também, aluno, você que está aprendendo ainda, está começando dando os primeiros passos, você que já tem muitos anos já no cristianismo, todos nós devemos então viver essa vida de santidade. A gente não pode em nenhum momento deixar brechas na nossa santidade. E o que seria então a brecha na nossa santidade? Seria justamente você não se preocupar com ela. A partir do momento que você não se preocupa com a santidade, você então está deixando brechas em sua santidade. Eu posso dar, inclusive, um exemplo de que, por exemplo, eu não gosto de sushi. Então, se abrir um restaurante de sushi aqui do lado de casa, eu não me importo se abrir 2, 3, 4, porque eu não vou visitar esse restaurante, eu não vou comer. Então, não me importo. Mas na minha vida cristã, eu não posso ser assim com a santidade. Eu devo sim me preocupar muito com a santidade. E isso eu quero que vocês entendam, que todos vocês também devem se preocupar com esse tema, devem viver uma vida de santidade. Né? Eu sei que todos nós, por exemplo, queremos aprender a crescer, né? E procurar evitar o pecado e conhecer todos os mandamentos do Senhor, estar lendo a Bíblia, estar tendo uma vida de oração constante. Mas para que tudo isso aconteça, essa maturidade na vida cristã, para que ela aconteça, precisa então haver uma vida de santidade, né? A santificação que o Espírito Santo nos dá, essa santificação nós precisamos nos esforçar para obter. Então, lendo a palavra, meditando, estando aqui, estudando a palavra de Deus, estando num grupo familiar, indo para o culto público aos domingos para cultuar o nosso Deus, tudo isso faz parte, então, da busca pela vida de santidade e crescer em santidade. Inclusive, nós estamos aqui definindo o termo santidade, né? Mas ao longo do nosso curso, eu espero que a gente possa ainda chegar também no ponto que nós vamos falar sobre como crescer em santidade, né? O crescimento na santidade, que também é algo muito importante que nós saibamos. Então, primeiro ponto que a gente pode discutir sobre brecha em nossa santidade é fazer essa reflexão. Será que a nossa obediência é conhecida por todos? Vamos ver então o que diz aí 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 5 e 6. Olha o que Paulo fala quando ele inicia a carta aos Coríntios. Ele diz: porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Olha que interessante, ele colocou aqui, ó, que o testemunho de Cristo tem sido confirmado naqueles irmãos de Corinto. Né? Aquela igreja, então, estava testemunhando a Cristo com a vida deles. Né? Romanos 16, 19, Paulo também fala: pois a obediência de vocês é conhecida por todos. E aí vem essa pergunta: será que a nossa obediência é conhecida por todos? E aí aqui Paulo está falando com a igreja. Mas então essa pergunta para a nossa igreja, por exemplo, será que se nós refletirmos um pouco e pensarmos a nível de igreja, não tão grande, vamos pensar a nível de grupo familiar, que é algo que você está mais perto, ou aqui é a nossa sala, né? A nossa sala Escola Bíblica Dominical, que estamos mais perto ainda. Será que a nossa obediência é conhecida por todos? Será que se alguém de fora olhar para o nosso grupo familiar, nosso vizinho, o vizinho do grupo familiar, se ele olhar para aquele grupo de pessoas reunidas ali do lado da casa dele, será que seu vizinho vai dizer: olha, aquele grupo ali realmente é um grupo que obedece a Deus? Será que Paulo escreveria essa carta para nós, dizendo que nossa obediência é conhecida por todos? Isso é algo que nós devemos, então, refletir e pensar um pouco, né? A nossa igreja, então, ela é conhecida pela obediência?
Será que o nosso grupo de amigos, o grupo de amigos que você frequenta, será que é um grupo piedoso, um grupo que observa realmente os mandamentos de Deus? Você tem se relacionado com pessoas realmente que buscam a santidade, assim como você deve estar buscando a santidade? Será que seu grupo familiar, então, é conhecido por todos pela obediência à palavra de Deus? A nossa classe tem sido conhecida pela obediência? Eu acho que não dá nem para dizer, né? Porque nós estamos na terceira aula ainda. Então, mas é algo que deve transparecer, deve transbordar nas nossas vidas. É isso, é darmos testemunho de Cristo com as nossas vidas. Né? Será que outras pessoas contemplam uma vida de santidade em você? São perguntas assim que a gente deve refletir, e isso passa então pela nossa vida de santidade. E caso a resposta aqui seja não, aqui está claramente então uma brecha em nossa santidade. Né? Se a resposta em alguma dessas perguntas for não, há uma verdadeira brecha em nossa santidade. Outra reflexão que a gente pode fazer é o seguinte: nosso céu é um lugar santo? Vamos ver o que diz, por exemplo, Apocalipse 21, versículos 22 e 27. Mas do 22 até o 27, vocês forem ler, vocês vão ver uma descrição de como será, de como é, na verdade, o céu. Né? E aí no 22 ele diz: eu não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Né? O próprio Senhor Deus está presente ali. Versículo 27. Nela, na Nova Jerusalém, não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica a abominação, a palavra aqui é pratica, né? Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. A Bíblia ela não nos presenteia com muitos detalhes, né, específicos do céu. A gente lê aqui nesse trecho, então, um pouco do que é o céu, né, de como é o céu. Mas o que a gente pode saber, lendo aqui o Apocalipse, é que a Nova Jerusalém é santa, né? E ela reconstitui o Santo dos Santos, né? Que se vocês forem ler lá no Antigo Testamento, Deus descreve o Santo dos Santos como que deveria se portar ali naquele local do templo. E o céu, então, reconstitui esse Santo dos Santos, o lugar onde Deus está presente. Nós sabemos, então, que o céu é um lugar para aqueles que conquistam. Se vocês lerem o livro de Apocalipse, vocês vão ver que aqueles que vencem a tentação, aqueles que perseveram, e aqueles que se comprometem com o Senhor Jesus, eles estarão salvos, né? É uma vida de santidade, totalmente. Versículo 21, capítulo 21, versículo 8 diz o seguinte: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso aqui é algo que a gente deve refletir, né? Bastante. Ele está falando aqui com pessoas que não vão para o céu. Será que, se a gente buscar lá no fundo mesmo do nosso coração, será que essas práticas ainda estão presentes na nossa vida? Porque se algo aqui estiver presente, você deve se preocupar, né? Você deve sim se preocupar com isso. Mas eu espero que todos nós estejamos vivendo uma vida com o Espírito Santo em nós, né? Pessoas regeneradas, aqueles que o Senhor já elegeu, pessoas que entregaram sua vida ao Senhor Jesus, são pessoas que não praticam tais coisas, né? Então, se em algum momento da sua vida você refletir que algo aqui ainda está presente, ainda existe uma prática disso, então significa que você provavelmente está ainda escravo de tais práticas, né? Então você precisa sim entregar a sua vida ao Senhor Jesus, porque essas pessoas aqui são pessoas que não irão para o céu, pessoas que praticam tais coisas, né? Então, se o céu é livre de qualquer lance ou sinal de pecado, se o céu é um lugar santo, Deus é santo, os anjos são criaturas santas, se tudo isso aponta para a santidade, e se você não gosta de um Deus santo agora, se você não gosta de obedecer aos mandamentos de Deus no presente, viver uma vida de santidade agora no presente, por que você haveria então de passar a eternidade com Ele, sendo que será uma eternidade de santidade? Olha como Deus nos prepara ainda nesta vida para vivermos uma vida de santidade, para que na glória nós possamos estar ainda felizes, né? Se já vivemos uma vida de santidade com alegria aqui nessa terra, lá no céu vai ser muito melhor. Então, reflita porque essa brecha é algo que é muito impactante, né, nas nossas vidas. Nós podemos analisar
muito melhor a nossa vida do que a vida do próximo, né? Eu não peço, inclusive, para que você analise aqui algum amigo ou outra pessoa. Analisa você mesmo, né? Porque cada um sabe o que se passa dentro de si e o Senhor conhece muito mais a nós mesmos, né? Nós tivemos uma aula sobre que a santidade tem a ver com o nosso coração, então reflita, coloque o seu coração diante do Senhor, né? E realmente entregue a sua vida ao Senhor, né? E não pratique tais coisas, porque essas pessoas realmente é, não irão para o céu, estarão condenadas na segunda morte. Outra brecha na nossa santidade que nós podemos então aqui também refletir é sobre essa pergunta: será que nós somos cristãos da grande comissão? Vamos ver então o que é a grande comissão, né? Para a gente poder tentar responder essa pergunta reflexiva. A grande comissão está lá no versículo Mateus 28, versículos 18 a 20, né? Onde Jesus diz: Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Resumindo rápido, o que seria a grande comissão? Né? Se a gente estivesse aqui na aula com todos, eu iria fazer essa pergunta e esperar a resposta de vocês. Mas, geralmente, a resposta que a gente ouve sobre a grande comissão é: o Senhor nos envia ao mundo para evangelizar, né? Vão e façam discípulos. Né? Isso que Jesus fez. A grande comissão ele quer que a gente pregue o evangelho às nações. Né? Vocês vão ensinar o evangelho às nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Devemos fazer discípulos, certo? Mas vocês já viram que o Senhor diz no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Como é que a gente pode ensinar os outros? Como é que a gente pode pregar o evangelho aos outros se nós mesmos não fazemos aquilo que nós estamos falando para o outro fazer? Isso se chama hipocrisia, né? Você está pregando o evangelho aos outros, falando para eles aceitarem Jesus, falando para eles serem santos, dizendo para eles que eles devem obedecer à palavra de Deus, devem deixar as bebedeiras, deixar a preguiça, deixar de lado a vaidade, deixar de lado fofocas, mudar o seu ser aceitando Jesus, mas você mesmo não faz isso. Então, será que nós somos os cristãos da grande comissão? Será que nós estamos ensinando eles a guardar? Mas antes disso, nós estamos preocupados em guardar os mandamentos do Senhor? Deus quer que o mundo conheça Jesus Cristo, e nós precisamos cumprir a grande comissão, né, para que o mundo creia nele e lhe obedeça, e aqueles que são eleitos serão chamados. Então, por termos fé naquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, e por sermos perdoados pelo sacrifício que ele fez por nós, nós devemos e somos capazes de trilhar o mesmo caminho que ele fez. Jesus morreu por nós como ser humano e como Deus. E se ele conseguiu trilhar essa vida aqui nessa terra, nós podemos buscar esse exemplo do Senhor Jesus, né? Obedecendo seus mandamentos. E aí sim, pregando o evangelho a toda criatura, ensinando-os a obedecer. Jesus espera, então, a obediência dos seus discípulos para que a gente possa repassar isso para frente, né? Na grande comissão. Será que, se você tem trabalhado na obra missionária, e eu espero que todos nós estejamos em algum momento, sim, trabalhando na obra missionária, que também não é uma opção para o cristão, é algo que todo cristão deve fazer. Será que você pensa na sua santidade quando está em trabalho missionário? Né? Isso é algo também que nós podemos, então, refletir. E aí vamos agora discutir um pouco mais de onde podem ter surgido essas brechas. Né? Depois de refletirmos essas perguntas, vamos tentar agora começar a pensar nas origens dessas brechas. Uma delas, então, é a influência do mundo na igreja. Né? Isso é claro no nosso século presente, né? O humanismo tem crescido bastante, né? A questão do nada a ver, né? Agora nada mais é pecado, não tem nada a ver, o cristão é livre para fazer o que ele quiser. Tudo isso tem influenciado a igreja de maneira ruim, né? Tem entrado cada vez mais na nossa igreja, na igreja de Cristo mesmo, não só na igreja presbiteriana que eu estou querendo dizer, mas na igreja como um todo tem entrado muita influência do mundo, né? E isso aí então é algo que vem então trazendo brechas em nossa santidade, tem feito que as pessoas deixem de lado esse tema,
né, tem feito com que as pessoas tenham buscado, por exemplo, uma grande experiência com Deus, aquela experiência de você estar ali na frente chorando, se derramando, né, com aqueles louvores muito belos, aquele show de luzes, toda aquela atmosfera ali que faz você realmente se derramar diante do Senhor, ficar um coração contrito, mas durante a semana você volta a fazer aquilo que você faz normalmente, né? Inclusive sai da igreja, entra no seu carro, começa já a reclamar do trânsito, né? Você começa a não trabalhar direito no seu trabalho, ao invés de você trabalhar de forma diligente, você trabalha de forma preguiçosa. Quer dizer, será que realmente essa experiência que você tem tido aos domingos é algo genuíno? Será que não é algo somente humano? Né? As pessoas, será que não estão buscando tantas experiências, mas totalmente humanas, que fazem o ego delas se sentir bem e realmente elas não estão alimentando o espírito? Então, esse é um tipo de influência que tem entrado na igreja e tem sido algo muito perigoso. Antigamente, a igreja, por exemplo, era vista como uma abstinência. Né? Um crente era uma pessoa que não bebia, que não fumava, era uma pessoa toda certinha, né? Santarrão. Né? Quando você ouve a palavra santo, né? Fulano é santo, é no sentido pejorativo. Né? E os mais novos, as pessoas mais novas da nossa sociedade, né? Os mais jovens, eles têm tido dificuldade com isso. E ao invés de enfrentar, né, o mundo, as pessoas têm tentado se amoldar para poder se encaixar no mundo, né, se conformar com o mundo. E é justamente ao contrário do que diz Romanos 12, versículo 1. Então, talvez as pessoas tenham bebido socialmente, não tem nada a ver, têm dançado músicas sensuais, não tem nada a ver, né? E eu estou falando de crentes, eu estou falando com pessoas crentes, né? As pessoas, os crentes, então, eles têm se sentido mal com essa possibilidade de ser tratado como alguém legalista, como alguém púdica, de mente fechada, né? Que alguma fobia, você tem alguma fobia a alguma coisa, uma pessoa atrasada, fundamentalista, esses tipos de termos que são usados contra os cristãos é algo que não deveria nos deixar se sentir mal. Na verdade, nós estamos cumprindo a ordem do Senhor, buscando obedecer seus mandamentos. Isso é algo maravilhoso que nós temos à mão. A palavra de Deus fala conosco. E se nós temos que obedecê-lo, nós devemos então enfrentar, né? Nós devemos sim se posicionar. Mas isso é algo realmente que se aprende com a experiência, né? Tendo realmente experiência com o Senhor. É importante você ter experiência com o Senhor, como orando no seu quarto, de maneira íntima mesmo, lá no seu quarto, feche sua porta, estudando a palavra de Deus, estando em comunidade, porque aí em comunidade nós crescemos juntos, né? Nós compartilhamos as nossas experiências, e aí vem a importância do grupo familiar. Isso são formas de você não se conformar com o mundo e você realmente alimentar o Espírito Santo de Deus, e assim sim crescer em santidade. Né? Outra brecha, então, que a gente pode ver da influência do mundo na nossa igreja são pessoas que não são regeneradas, né? São pessoas que não são convertidas de fato. Estão lá do nosso lado, orando, podem ter até cargos na igreja, mas são pessoas não regeneradas. E o Senhor conhece o coração. Né? A gente não deve apontar para quem é e não é regenerado, porque nós não conhecemos o coração de ninguém. Mas nós sabemos sim que existe isso. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido, que dizendo que no último dia vai haver pessoas que vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz tais coisas. E o Senhor vai dizer o quê? Não te conheço. Né? Então é algo que nós devemos ter muito claro, que existem pessoas não regeneradas na nossa igreja que podem estar levando pessoas para o caminho errado, né? Dentro da igreja. É interessante o que diz esse autor, Tozer. Ele diz o seguinte: o simples bom senso há de nos dizer que qualquer coisa que não gere mudança na pessoa que a professa também não faz qualquer diferença para Deus. E é um fato plenamente observável que, para inúmeras pessoas, a mudança de não ter uma fé para ter uma fé não faz real diferença na vida. O que ele está querendo dizer? Aqui a gente pode destacar o seguinte: qualquer coisa que não gere mudança na pessoa que a professa também não faz qualquer diferença para Deus. E isso é algo que a gente pode observar, né? É observável. Eu posso dizer, por exemplo, chegar na aula, na próxima aula, e dizer assim: gente, ontem eu estava na rua trocando pneu, né, no meio da rua, e de repente o ônibus veio na minha direção e bateu em mim. Bateu em mim, eu fui atropelado pelo ônibus. Mas eu estou aqui dando aula e está tudo bem.
E o ônibus vinha deixa eu colocar para ficar bem mais claro, né? O ônibus vinha bem acelerado, com toda a velocidade possível, e me acertou em cheio. Mas eu estou aqui dando aula para vocês. O que vocês achariam disso? Vocês acham que eu estaria mentindo ou não? É claro que estaria, né? Porque se eu estou aqui falando, se eu estivesse na aula falando normalmente com vocês, aquele encontro que eu tive com o ônibus não existiu. A mesma coisa, então, eu quero que vocês reflitam e pensem que a mesma coisa acontece para aquela pessoa que diz que teve um encontro com Jesus. Eu tive um encontro com o Senhor, eu me converti, eu entreguei minha vida ao Senhor. Mas se você não observa nenhuma mudança naquela pessoa, será que realmente ela teve esse encontro com o Senhor? Será que o encontro com Jesus não é muito mais forte do que o encontro com um ônibus, por exemplo? Eu acho que é algo que nós devemos sim ter preocupação na nossa vida, observar, refletir. O nosso curso basicamente é isso, de você fazer essa autoanálise da sua vida espiritual, né? E ver se realmente você tem mudado, se essa mudança tem sido vista, né, pelos outros que estão à sua volta, né? E é isso que o autor aqui então nos faz meditar. Outra brecha que nós podemos analisar, outra origem, né, de uma brecha na santidade, é que para alguns cristãos liberais, taxar alguns comportamentos como errados, como comportamentos ímpios, soa como intolerância. Né? Tem muito esse medo da intolerância contra certos atos. Né? Hoje em dia você não pode mais falar nada que você é intolerante. Mas Efésios 5, 25 a 27, que Paulo ali está tratando da vida do casal, né, do marido e da esposa, ele fala aqui que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a sua igreja. Né? E aqui já deu um spoiler da próxima aula, que nós vamos tratar sobre o plano de salvação, o porquê Cristo nos salvou. E aí o versículo 26 diz que para que a santificasse, né? Ele morreu pela igreja para que a santificasse, ele morreu por nós para que nós nos santificássemos. Mas o que eu quero mostrar aqui é no 27, que diz: para apresentar a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ora, se nós devemos se apresentar diante do Senhor como igreja, santos e sem defeitos, nós então devemos buscar evitar todo tipo de pecado e, se for necessário, bater de frente sim com o mundo, né? Se vierem a nos atacarem, a te confrontar, você deve sim, na palavra do Senhor, com amor, você deve sim confrontar, porque você não deve se conformar com o mundo, né? Nós precisamos discernir as atitudes, ações e hábitos, né, daquilo que é puro e daquilo que é impuro. Nós não podemos deixar que isso nos influencie de maneira negativa como igreja e como indivíduos mesmo, né, cristãos. Né? Nós devemos, então, buscarmos sermos santos e sem defeito, porque Cristo morreu por nós para que nós nos santificássemos. Então, a nossa santidade é um ato de agradecimento, né, de gratidão por aquilo que Cristo fez por nós. Outro ponto que a gente pode analisar aqui, que tem acontecido na igreja, que tem dado origem à brecha na santidade, a você deixar de discutir sobre esse tema, deixar de lado, é porque existe uma ideia de que, se nós formos realmente centrados no Evangelho, né, nós não temos que nos preocupar em buscar nada. Se você aceitar o Senhor Jesus Cristo todo o seu coração, entregou a vida ao Senhor, pronto, você não precisa mais ter que falar mais de nada. Mas a Bíblia é muito clara quanto a certos indicadores, que foi aquilo que Deus já fez por nós. Né? Cristo morreu por nós, morreu e ressuscitou, e aí nós temos a nossa vida eterna na ressurreição de Cristo. Mas a Bíblia também nos traz os imperativos de Deus, aquilo que nós devemos fazer, e isso permanece. Então, você aceita o Senhor Jesus e ele nos dá ainda mandamentos que nós devemos sim fazer. E a vida de santidade é isso, é você buscar cada vez mais conhecer os mandamentos do Senhor, conhecer a vontade do Senhor, buscar a santidade. Olha o que diz 2 Coríntios 7, 1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade. Quando você deixa disso, você está então deixando uma brecha em sua santidade. E o que nós podemos observar na igreja atual, na igreja cristã como um todo, é justamente
é deixar de lado isso, né? Não tentar buscar esse aperfeiçoamento da santidade, né? É buscar somente experiências com o Senhor, buscar fazer show, buscar fazer qualquer tipo de coisa, mas esquece e deixa de lado o estudo da palavra, o aperfeiçoamento no temor do Senhor da nossa santidade, né? Então, isso também é uma origem, né? Isso dá origem a brechas em nossa santidade. Outro ponto que a gente pode falar sobre brecha em nossa santidade é o legalismo e o antinomianismo, né? O legalismo que existe em algumas igrejas é aquela salvação por meio de guardar a lei, né? Você guarda a lei e você está salvo, você não precisa mais fazer nada. Mas geralmente uma igreja legalista é uma igreja fria, que não se importa com quem está à volta, não se importa sequer com os vizinhos ali de onde aquela igreja está instalada, né? Porque é uma igreja tão fechada em si que ela não abre espaço para o amor ao próximo. O antinomianismo é o oposto disso. É você não observar a palavra de Deus, não ler a Bíblia, não estudar a doutrina, deixar de lado tudo isso e buscar somente experiência, buscar o poder de Deus, buscar participar de cultos onde tem cura, milagres, e deixa de lado a lei do Senhor, que é perfeita, pura e nos aperfeiçoa. Então, esses dois extremos devem ser evitados por nós, né? Nós devemos estar aqui, então, nesse meio, com aprendendo a palavra do Senhor, tendo a lei no nosso coração, aprendendo todos os mandamentos dele e também buscando experiências com o Senhor e crescer em santidade, buscar o amor com o próximo, né? Não ficar somente fechado dentro do nosso grupo de igreja e esquecendo de lado as pessoas que precisam conhecer ao Senhor Jesus. E você vai fazer isso como? Com a sua vida de santidade, estando, guardando, obedecendo os mandamentos do Senhor, e aí sim, você vai conseguir pregar o evangelho aos outros de maneira mais poderosa, né? Porque a sua vida reflete realmente o evangelho que você está anunciando. Isso Paulo se preocupava muito, ele fala isso nas suas cartas também. Outro ponto que pode dar origem à brecha em nossa santidade é justamente a preguiça, né? Porque você pode pensar assim, a santidade é algo muito difícil. Eu estou vendo aqui, eu já tive 2 aulas aqui, eu acho que talvez até desista desse curso, porque é algo muito difícil, eu não concordo com algumas coisas. Então, como sendo tão difícil, é algo então que a pessoa então desiste, né? E isso se chama preguiça. Por quê? Porque o próprio Paulo escreveu isso lá em Romanos. Olha o que ele fala. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Ele fala muito claro, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Paulo aqui então dando um alerta para a gente. A gente não deve ser preguiçoso, ou seja, devemos ser diligentes sim, buscar, não se conformar. A gente teve aula sobre os temperamentos, não me conformar com o meu temperamento, buscar realmente a santidade, né? Mudando as minhas atitudes através do Espírito Santo que vai dentro de mim crescendo cada vez mais, assim como eu vou alimentando o Espírito, né? Então, muitas vezes as pessoas tentam e fracassam e acabam desistindo de santidade. É muito difícil amar o próximo, eu não consigo fazer isso, eu desisto, é algo que eu vou deixar de lado. Então, eu vou buscar a santidade. O que é a santidade para mim? É buscar adorar o Senhor, participar do grupo, estar na escola bíblica, né? E aí, essa parte de amar o próximo, eu acho que eu vou deixar de lado, porque isso eu não consigo. Não é isso que a palavra de Deus nos diz, né? Ela diz que nós devemos amar a Deus e amar ao próximo. Então, se você não está obedecendo esses mandamentos, você não está fazendo completo, né, a ordem que Deus nos dá. Né? Viver uma vida de oração, leitura da palavra, obedecer os mandamentos, é isso, é de forma completa. Não existe você amoldar o evangelho ao seu gosto. Né? O Provérbios 13:4 ele diz o seguinte: o preguiçoso deseja e nada tem, né? O desejo de ter uma vida de santidade. Eu quero muito. Eu estou aqui estudando sobre santidade, eu quero chegar nesse nível. Mas ele nada tem, por quê? Porque ele é preguiçoso, porque ele não realmente busca, não se esforça, não diligencia, não vai atrás realmente dessa mudança, né? De buscar mudar a sua vida em santidade. Mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Oh, glória! Eu espero que nós estejamos, então, buscando realmente essa vida de santidade, porque o Senhor nos atenderá, porque é Ele que nos santifica. Então, a cada vez que você alimenta o Espírito, você cresce em santidade. E aí, fechando aqui o nosso estudo, eu deixo aqui um texto que é até no final do capítulo, né, sobre essa parte da brecha em nossa santidade, ele fala: existe um vazio entre o nosso amor ao evangelho e o nosso amor pela piedade. Isso precisa mudar. Não é pietismo, legalismo ou fundamentalismo levar a santidade a sério.
é o curso normal para aqueles que foram chamados a um santo chamamento por um Deus santo. Ou seja, se nós somos cristãos, santidade não deve ser algo que você não deve se importar, não é algo difícil e não é algo que você deve escolher se vai querer fazer ou não. É um caminho que nós todos devemos trilhar, sim. Todos os cristãos são chamados, então, para a vida de santidade. Eu espero ter deixado isso bem claro nessas 3 aulas. E essas brechas em nossa santidade não podem existir, né? Nós devemos evitá-las com a ajuda do Espírito Santo que está em nós, né? Espero que tenha sido uma aula boa. Falamos então sobre as brechas em nossa santidade, essa foi a 3ª aula, e na próxima aula então nós vamos tentar responder algumas perguntas que talvez, algumas dúvidas que possam ter ficado, e vamos continuar nosso curso, que seja a bênção para todos nós. Obrigado.